Salve, salve família, professor Breno Vinhas, diretamente aqui dos estúdios do IBV Cursos com uma nova missão para você. E, ó, o que a gente tem pela frente, acho que já deu para você perceber, né? E aqui, família, eu tenho que confessar, tá? Sou réu, confesso. Não tem como esconder isso aqui, é inevitável, vocês vão perceber que essa é a matéria queridinha do professor. Essa é a minha matéria preferida, não tem como. Você vai transbordar, você vai perceber isso aqui, vai ficar nítido. É direito constitucional, como eu gosto dessa matéria. Vamos lá? Vamos lá, sem ficar paparicando aqui. Vamos direto ao ponto naquela pegada, igual você está acostumado aqui, na pegada IBV, aquilo que é exatamente na medida para você na prova. Nem a menos e nem a mais, é aquilo que você precisa para gabaritar direito constitucional. Você vai ver que vai explodir tua mente aqui de tanta informação. E vai ser diferente. A gente vai fazer um estudo diferente, tá? Vai ser direito constitucional na pegada de resolução de questões. Quer ver? Vem comigo. Direto ao ponto. Primeira questão. Num plantão de uma delegacia de polícia, agentes policiais apresentaram à autoridade policial dois indivíduos que foram detidos naquela noite. O primeiro indivíduo é o tal do Hermes. Ele foi preso por ter cometido crime de tráfico. Então, bora. Hermes fez o quê? Tráfico. Boa. Ariadne, segundo indivíduo, o que ela fez? Qual que é a besteira? Ela cometeu o crime de racismo. Então bora lá, já sei onde essa questão quer chegar. Faz o seguinte aqui comigo, ó. Família. O nível de incidência desse tema, desse troço aqui em concurso público é astronômico. A probabilidade de cair isso aqui em provas, em concursos públicos é gigantesca. Então pega o papel, toma nota, faz aqui junto comigo, faz uma tabelazinha, dá teu jeito, dá teus pulos aí, ó. Faz o seguinte, qual que é o tema? Qual que é o nome disso aqui? Crimes graves, coloca aí em cima. Crimes graves. E divide em dois blocos. Bloco A, bloco B, bloco X, bloco Y, bloco 1, bloco 2, do teu jeito, tá? Mas é a gosto do freguês. Põe lá, crimes graves. Bloco A, primeira coisa. Existem dois crimes que ao mesmo tempo são duas coisas. Crime de racismo e de ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esses dois, racismo e ação dos grupos. Eles são imprescritíveis e inafiançáveis, esses dois aqui. Bloco B. Ainda no mesmo tema, em crimes graves. Eu tenho crimes hediondos e os crimes equiparados hediondos para você colocar. Então aqui no A, racismo e ação dos grupos. Bloco B, hediondos, crimes hediondos e crimes equiparados hediondos. Professor, eu preciso saber quais são os crimes hediondos? Depende, se tiver no teu edital, sim, vai ter que ler a lei. É uma lei, uma legislação que tem um rol taxativo das condutas dos crimes que são considerados hediondos, tá? Crimes equiparados hediondos, você tem que saber porque está na Constituição Federal. Mas é tranquilo, é molezinha, é o bizu. São os famosos 3 T's. Tráfico, tortura, terrorismo. Então coloca isso no bloco B. Crimes hediondos, equiparados hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. O que tem eles? Essa galera aqui que cometeu esse crime, esses crimes são insuscetíveis de graça, anistia e fiança. Coloca isso lá, coloca isso aqui e vai ser feliz. Vai acertar a questão. Nessa situação hipotética, considerando o disposto na Constituição, o que é certo, hein? Vamos ver. A. Hermes cometeu crime insuscetível de graça ou anistia. Vamos ver. E terá direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Essa é a primeira afirmação. Vamos separar. Vamos por partes, destrinchar isso aqui. Será mesmo, hein? O que Hermes fez, hein? Hermes cometeu crime de tráfico. O tráfico está no bloco A ou está no bloco B? Está no bloco B. E o bloco B eu te falei que são insuscetíveis de graça, anistia e fiança. Então tá certo aqui também. E ele tem direito de saber quem foi o responsável pela prisão dele, evidentemente, né? Vamos ver se o resto tá certo, pra gente já dar o gabarito aqui pra você, hein? Ariadne cometeu crime inafiançável e imprescritível. Será? Ariadne cometeu crime de racismo. O racismo tá no bloco A ou no bloco B? No bloco A. Onde eu te falei que existem dois crimes que ao mesmo tempo são duas coisas, eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Tá aqui. Certo? Até agora, tudo certo? Continuando. Tendo ela direito que se comunique imediatamente, certo? Só fazendo um paralelo aqui, ó, tem questão que pega aqui. Tem questão que faz pegadinha aqui para você derrapar. E vai um caminhão de gente embora nisso aqui, colocando prazo. Comunicação em até 24 horas, comunicação em até 72 horas, esqueça tudo, imediatamente a respeito do local onde se encontra o juiz competente, a sua família ou não. Às vezes o cara não quer já envolver a família no meio do negócio, fazer a família passar vergonha, então ele vai lá e conta pro brother dele, né, para ver se resolve a situação para ele, a pessoa por ele indicada. Breno, já? Na cara do gol? 1A, assim? É isso mesmo. 1A, tá?
É meio chato, né? Quando você já vai fazer uma questão na prova, tá lá no concurso, vai ler a questão, já a alternativa primeira já é certa, você fala, não pode ser. Você fala, pô, não pode ser. Aí você perde um tempo danado se debruçando nas outras alternativas. Claro, por mais que você tenha muita convicção que é A, no concurso público você não vai meter o louco desse jeito, não vai de salto alto. Vai, não, deixa eu ver a B, deixa eu ver a C, deixa eu ver a D, a E. Só que quando vem na cara do gol, já pá, pum, um A, você fala, não pode ser A. E você vai ficando batendo cabeça, perdendo tempo, hein? Cuidado. Só pra gente começar. Sentiu? Só estamos esquentando. Só pegando o condicionamento aqui dos estudos pra gente guinar. 2, A, hein? 2. São direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º. Licença paternidade, salário família e direito habeas data. Percebeu? Entendeu? Tá pedindo o 5º. O que eles estão fazendo aqui? Já começaram misturando direitos sociais. Direitos sociais, lembra onde eles estão na Constituição Federal? Fala para mim. Artigo 6º ao 11º. Então não mistura, hein? É isso que estão fazendo. Estão pegando tudo, jogando, misturando o mesmo balaio e jogando ali no teu colo. Cuidado. Licença paternidade, salário família, a habeas data está no artigo 5º. Errado, não é A. Vamos embora. A procura do gabarito. Gratuidade do registro de nascimento e óbito para aqueles reconhecidamente pobres. É o direito de certidão. Que está onde? No artigo 5º. Será que é gabarito? Vamos ver, calma. 13º, princípio da lei. 13º salário está lá no artigo 7º. Pegou de cá, jogou para lá. Mentira, não tem um gabarito ainda. Vamos ver se está na C. Proibição da pena de morte está no artigo 5º. Não haverá penas de morte, vírgula, tudo bem. Tem uma exceção, salvo nos casos de guerra declarada, mas está lá no artigo 5º. Essa proibição está lá. Seguro-desemprego, mentira. Isso aqui já está lá no artigo 7º, misturou direitos sociais. D. Liberdade de associação, boa. Aqui está certo. Liberdade do exercício de trabalho, aí eu quero ver contigo. Vê se tu me ajuda aqui, ó. Liberdade de trabalho. Você está me falando o tempo todo aqui que direito social fala sobre seguro-desemprego. Direito do trabalho não está no artigo 5º, nos direitos sociais, não é? Porque lá no artigo 7º a gente fala muito dos direitos sociais dos trabalhadores. Fundo de garantia por tempo de serviço, aposentadoria, direito à aposentadoria, ao salário mínimo, a jornada de trabalho diária de 8 horas e 44 semanais, 13º, adicional noturno, tudo bem. O artigo 7º da Constituição Federal se presta a falar muito da relação trabalhista, mas isso aqui não. Isso aqui, ó, está no artigo 5º sim. O artigo 5º fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Está lá no artigo que está duvidando, bora lá. Vai lá perder teu tempo lá para você ver se não está isso aqui escrito no artigo 5º. É evidente que está. Aqui está certo a liberdade de pensamento, artigo 5º, inciso 4º, e proibição da pena de morte, gabarito D. Gabarito D. Boa, né? D de quê? D de dada? D de difícil? Ou depende? D de depende. Depende, né? Depende de como é que está o teu estudo. Como é que tua bagagem educacional tua até aqui nessa aula de hoje, né? Mas foi uma questão aí inicial. De fácil resolução. Questão de número 3. Vem aqui comigo. Segundo o artigo 5º. Inciso 34 da Constituição Federal, denomina-se o direito para que se possa reclamar diretamente junto aos poderes públicos, já estava até riscado esse troço, que loucura, esqueci de apagar, em defesa dos direitos contra a ilegalidade e abuso de poder. Qual é o nome, está perguntando o nome, do direito que você reclama para o poder público para fazer valer direitos, para relatar ilegalidade ou abuso de poder? Será que esse troço é direito de tutela jurisdicional? Direito de petição, direito de mandado de segurança, é o direito de ação popular. Questãozinha boa também, tá? De nível aí introdutório, mas já falo para ti que o gabarito aqui é B. Letra B, é o direito de petição. Família, pega rapidinho esse bizu, Direito de petição é o direito de peticionar é pedir, relatar, é o direito de qualquer pessoa física, jurídica, nacional ou estrangeira tem de pleitear, pedir ao poder público, relatar ilegalidade e abuso de poder ou para fazer valer direitos e não precisa nem pagar para isso, tá? Nem precisa pagar. Como diz o artigo 5º, independe de caução.
independe do pagamento de taxa. Dinheiro, não precisa pagar por isso aqui não, tá? Questão de número 3, fácil, ó. Papum, 3B, bora para 4 sem perder tempo, porque a gente não tem tempo a perder. Max, cidadão alemão, boa. Casou-se com uma brasileira. Casou com a Antônia e do casamento nasceu um filho brasileiro. O Carlinho nasceu dessa relação. Tá, de acordo com a Constituição Federal, olha o que está pedindo. A sucessão dos bens de propriedade de Max situados no Brasil será regulada por qual lei? Olha só, né, que sacanagem. A questão já vem ali conduzindo de um jeito que você já vai achando, já sei onde eles vão com esse papinho. Nacionalidade, né? Questão de nacionalidade. Artigo 12 da... Não. Ainda está falando do artigo 5º. Perguntou para mim do artigo 5º. Sucessão de bens. Família, é o seguinte. Max, alemão. Mas ele casou com uma brasileira, teve um filho brasileiro. Imagina você que ele tenha bens aqui no Brasil. E aí? Morreu. Como é que faz a partilha disso tudo, né? A sucessão de bens. Qual lei usa? Deixa eu te dar aqui rapidinho um link de revisão para você, para a gente clarear para a resolução. Morreu? Morreu. Os bens estão no Brasil? Estão no Brasil. Então, em regra, aplica a lei do Brasil. É evidente? Está aqui no Brasil, em regra, aplica a lei brasileira. Tem um caso que não. A regra é nossa. Tem um caso que não. Aí também já é demais. Não vou falar que eu quero ver um por um aqui para ver se você chega nessa construção dessa linha de raciocínio. Será regulada pela lei do país de origem do morto, de cujos, ou melhor dizendo, de cujos, ou seja, pela lei alemã. Mentira que eu já te dei spoiler. Não, a regra é nossa. É a nossa lei. B. Pela lei que rege as relações internacionais entre Brasil e Alemanha. Isso existe? Isso existe? Onde que está isso? Isso nem existe. Olha que encheção de linguiça. Será que é C? Pela lei brasileira. Gostei. Gostei. Em benefício do cônjuge e do filho brasileiro, também gostei. Independentemente de qualquer disposição legal do país de origem do morto. Será? Será que não pisaram na bola no final, hein? Pisaram na bola no final. Até aqui, maravilhoso. Vai aplicar a lei brasileira e aqui diz que sempre. Resumo da ópera. A questão, a alternativa C está falando que vai aplicar a legislação brasileira sempre, invariavelmente, independentemente de qualquer outra coisa. Não, vai aplicar a legislação brasileira, deixa eu já te dar o spoiler total agora para você complementar a linha de raciocínio toda. Lei brasileira, exceto se a legislação de origem do país do morto for mais favorável aos herdeiros. Então, se a lei da Alemanha, nesse caso aqui, desse exemplo, da situação hipotética aqui dessa questão, se a legislação da Alemanha, que é o país de origem lá do Max, for mais favorável ao herdeiro brasileiro, aplica da Alemanha. Regra, a do Brasil, exceto se de lá for mais vantajosa. Então vamos ver se é a D ou a E. Legislação brasileira? Boa. Em benefício do filho brasileiro e de eventuais herdeiros do decujus? Não. Aí o cara tem filho japonês, o cara tem um filho italiano, um filho chinês, um filho coreano. Não. É do filho brasileiro. Então, evidentemente, por eliminação só pode ser o quê? Gabarito E. Brasileira. Legislação brasileira. Boa. Em benefício do cônjuge e do filho brasileiro. Show de bola. Do brasileiro. Sempre que, vai ser a nossa, né? Vai ser a nossa. Olha aqui, quando não vai ser a nossa. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúgio. Se for mais favorável a do decúgio, vai do decúgio, se não, a do Brasil. Show. 4, gabarito E. Muito bem, bora lá para a próxima questão. Questão de número 5. Considere que João é investigador de polícia. João foi informado que numa residência a fundada suspeita de que está em risco a integridade física de uma mulher em situação de violência doméstica. Residência é o tema, violência doméstica ou familiar. Considerando essa situação hipotética, né, essa hipótese, e o disposto na Constituição, é correto afirmar o que vem comigo aqui, já sabe, já pegou, né? Artigo 5º, inciso 11, inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo.
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador e não proprietário. Pelo amor de Deus, não é um troço desse na tua prova, hein? Não troca morador por proprietário. É pegadinha clássica isso aqui, quando cai, derruba um caminhão de gente. Morador. Proprietário é uma coisa, morador é outra. O proprietário não necessariamente mora. O cara pode ser dono, escritura está lá no cartório, no nome dele, mas ele mora? Não. Por quê? Porque ele aluga. Então veja, o morador sempre, invariavelmente, inevitavelmente, ele detém a posse do imóvel, porque ele está lá, então é ele que tem que palpitar. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo nos casos de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia, por favor, por determinação judicial. Então vem comigo. Nessa hipótese é exigido expressamente pela Constituição que a mulher conceda autorização para os policiais. Pô, a mulher está lá tomando um pau do maluco, violência doméstica ou violência familiar, para a polícia cessar esta injusta agressão, uma tentativa às vezes até de homicídio, tem que pedir autorização para a mulher? É de brincadeira, né? É papo de maluco, né? B. A entrada na residência no período noturno somente poderá ser realizada se houver ordem judicial. Ah, tá. O cara lá tá lá tentando matar a mulher. Aí a polícia vê, puta, 8h30 da noite já, caraca, só o juiz já saiu do fórum, tá quase indo embora dormir, vamos esperar, vamos para casa, a gente acorda, vai lá no fórum, pede autorização, por favor, né? C. A entrada no domicílio somente, cuidado que essas palavras estão taxativas nas provas, porque elas estão excluindo talvez o universo de outras coisas. A entrada no domicílio somente poderá ser realizada na hipótese mencionada, que é aqui na violência doméstica ou familiar, e em flagrante delito de crime hediondo. Onde que está isso? Onde que está esse finalzinho? Eu falei esse finalzinho, a casa, asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo nos casos de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia. Onde que está falando isso aqui do crime hediondo? Não tem, mentira. Enchendo linguiça ali, fazendo um joguinho de palavra para te convencer ali na prova, na hora de te comover. D. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais bonitinho, despoluir visualmente. D. O ingresso, vamos ver, é válido o ingresso do policial na residência. Claro, evidente. Fazer cessar essa agressão. Não havendo vedação, não existindo proibição na Constituição, para que os agentes de segurança afastem de imediato o agressor da possível vítima. Ué, muito bem. É isso que a gente espera, é isso que é o necessário, é isso mesmo realmente. Essa é a previsão do nosso ordenamento jurídico. Gabarito D, 5D, D de dada? Pelo jeito sim. Pelo jeito sim. Muito bem, questão de número 5, gabarito D. Ótima questão para a gente poder trabalhar juntos aqui, ó. Sexta questão, vem comigo. Nos termos da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, entre outros, nos termos seguintes. Vem cá comigo. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou a pessoa por ele indicada. Pô, tá de sacanagem. A gente acabou de resolver uma questão muito parecida com isso aqui, veja, né? Isso aqui é tudo extração de bancos de dados de questões de concursos públicos que são aplicados no Brasil inteiro. Então você perceba que a importância de você fazer muitas questões. Eu tenho aluno aqui no IBV que já fez mais de 80 mil questões. Eu sei, não estou pedindo para você fazer 80 mil questões para o teu concurso público, é um caso à parte, vai no teu jeito, é do teu ritmo, daquele jeito, ó. Sem pressa, mas sem preguiça também, meu irmão. Não fica se comparando a todo mundo aí não, que você vai se frustrar, não sei como é que é a tua jornada, a tua rotina, vai do teu jeito, vai olhando as outras pessoas para se inspirar. Não é um ponto aí de você se desmotivar, tá? Até porque você vê muito na internet, aí é muito plasticidade, é mentira, tem muito dublê de bem-sucedido na internet, tá? Vem cá comigo. Viu que uma questão bem parecida com outra que a gente já trabalhou, né? Quando você faz exaustivamente esse trabalho de curadoria de questões todos os dias, você vai extraindo uma carga genética, um DNA idêntico no mundo. A questão já começa, você já sabe para onde ela vai.
Eu já fiz 200 questões nessa pegada aqui, eu já sei para onde que ele está tentando me conduzir. Aquela técnica de João e Maria, sabe? O cara vai jogando as migalhas, 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 só para me pegar ali no final me jogar no precipício. Não, meu irmão, cuidado, muito, muito cuidado. Ó, de cara, 6A. Perceba que quanto mais você trabalha, vai criando um condicionamento de estudo, vai construindo melhor toda a linha de raciocínio do nosso ordenamento jurídico, mais rápido fica. Olha quanto tempo a gente resolveu essa questão. 10 segundos. Não cronometrei. Acho que não passou de 10 segundos. 6A, papo. Beleza, na prova, desencargo de consciência, você vai lá ler as outras. Eu tenho certeza que há. Mas você não. Então você tem que ler com calma, coisa por coisa, uma coisa de cada vez. Mas pega esse código aqui para a tua prova. Você em concurso público tem em média 2,5 minutos a 3 minutos por questão. Esse é o tempo que você tem para resolver questões em concurso público. Varia um pouco, tá? Dependendo da quantidade de questões que tem a tua prova, se tem 40 questões, 50 questões, se tem 100 questões, qual é a banca, se tem redação, vai variando um pouco do tempo, né? Em média, de 2,5 minutos a 3 minutos. Aí, te pergunto uma coisa, você resolve toda aí qualquer questão de matemática ou raciocínio lógico em 2,5 minutos? Porra. Tem questão de matemática que você fica rabiscando 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, você não chegou a lugar nenhum. Às vezes você não entendeu nenhum enunciado. Você já leu o enunciado 4 vezes, você não entendeu o que o cara está pedindo para você fazer ali, velho. Como é que você vai resolver uma questão de matemática, às vezes, em 2,5 minutos? Não tem como. Língua portuguesa. Muita prova te dá lá um texto gigante de língua portuguesa para você ler e, com base no texto, responder 3 questões. Aí vem um outro texto, com base no texto, responda mais 3 questões. O tempo tá voando, velho. E você ainda tem que passar pro gabarito ali no final. Pô, só para passar pro gabarito você demora pelo menos uns 20 minutos. Brincando. Você já fez esse trabalho? Por isso a importância do simulado, para simular a prova. Aqui a gente está fazendo questão. Fazer exercício, fazer questão é diferente de fazer simulado. Olha a palavra simulado, é simular a prova. Sentar a bunda na cadeira, cronometrado no tempo de prova, imprimir a folha, imprimir o gabarito e fazer e passar pro gabarito no tempo de prova. Isso é simular a prova, não vai deixar para ver o jogo só lá na hora do jogo, hein? Jogo difícil, treino difícil, jogo fácil. Fácil, é assim que acontece. Então aqui você já ganha quanto tempo? Se eu resolvi isso aqui em 30 segundos, eu ganhei já 2,5 minutos para fazer uma outra questão que vai ser mais trabalhosa para mim. Se eu tenho dificuldade com informática, se eu tenho dificuldade com matemática. Então, você tem que metrificar os seus estudos, ter toda essa logística e estratégia. Por isso que tem que ter um planejamento estratégico de estudo. Tudo na vida é estratégia. Um avião ele não sai do chão, ele não decola se ele não tiver um plano de voo, senão é uma tragédia anunciada. Aí você quer estudar passando concurso público sem estratégia também? Porra, possível, né? 6A, bora para a próxima. A gente não tem tempo a perder. 7, questão de número 7. Considere que os moradores de um bairro pretendem criar uma associação com o objetivo de promover atividades educativas para a criança em idade pré-escolar, bem como intermediar as reivindicações da população local perante os órgãos do Poder Executivo e Legislativo a respeito da criação e do funcionamento dessa associação com base na Constituição. Família, já pega aqui, já vou com as alternativas para você, mas já pega isso. A associação, anota aí no teu material, cuidado. Tema de altíssima incidência em concurso público. Cuidado. Isso aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Vamos comigo. A associação também poderá ter a finalidade de promover a segurança do bairro e assim executar atividade paramilitar. Nada disso e nada disso. Ela não é órgão de segurança pública? Está lá no artigo 144 da Constituição Federal, 142 da Constituição Federal, que traz os órgãos de segurança pública? Não está. Não pode fazer segurança do bairro uma associação. Muito menos executar atividade de defesa paramilitar. O que diz a Constituição no começo da conversa sobre associação? É plena liberdade para a criação de associação para fins lícitos, sendo vedada a de caráter paramilitar. Paramilitarismo? Grupos civis armados e organizados? Inconstitucional. Ilegal e inconstitucional? Não pode. Está de brincadeira, né? B. A criação da associação deverá ser precedida de autorização. Mentira. Independe de autorização do poder público. Você quer criar uma associação de moradores de bairro tal, do teu município. Você precisa pedir autorização para a prefeitura para criar essa associação de moradores de bairro? Não, evidente que não. Independe, essa é a palavra-chave, independe
de autorização. A única exigência que o poder público pode fazer perante a criação de uma associação é que ela tenha o seu registro feito perante o órgão público competente. Só. Quer criar uma associação? Vai lá no cartório e registra ela. Ponto final. Ah, mas a prefeitura quer? A prefeitura não quer? A prefeitura deixa? Dane-se. Não precisa da autorização dela. Registrei no cartório, ponto final. Tá? Então, precedida de licitação? Mentira. C. Caso seja expressamente autorizada, deixa eu apagar aqui. Caso seja expressamente autorizada, a associação terá legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aí você para e pensa, ué, você acabou de falar de autorização, que não precisa de autorização. Esse é outro papo. Não confunde as coisas, pelo amor de Deus. Uma associação precisa de autorização do poder público para ela ser criada? Não, ponto final. Agora que eu estou falando de outra coisa. Uma associação pode representar os seus associados? Pode. Na justiça ou fora da justiça, ou seja, judicialmente ou extrajudicialmente, desde que em ambos os casos expressamente autorizada. Então, uma associação desportiva, associação religiosa, uma associação de moradores de bairro, sei lá de onde, essas associações podem representar seus filiados, seus associados? Sim, desde que eles autorizem expressamente. Outorga de poderes. Então, uma procuração, vocês podem falar por mim, tanto judicialmente como extrajudicialmente. Expressamente, tá? Não é da boca para fora, tá? Não basta constar no estatuto da associação que ela vai representar geral. Não. Tem que ser procuração de um por um, caso contrário, ela não representa essa pessoa, tá? Única exceção para propor mandado de segurança coletiva. Aí você aprova, disputa, essa é uma pergunta mais enfadonha mesmo, se aprova passar dos limites. E às vezes, né? Às vezes, o examinador está inspirado, quer pegar todo mundo, né? Para propor mandado de segurança coletivo, a associação independe dessa procuração, dessa outorga de poderes, dessa autorização expressa. Rapidinho, é um caso de substituição processual, sem pesar muito aqui para você, tá? Vamos supor que, por exemplo, uma associação de consumidores tenha descoberto que um aplicativo de entrega de comida está lesando consumidores por conta de uma funcionalidade ali. Lesando quem? Os consumidores. Tá, a Associação dos Consumidores descobriu que os consumidores estão sendo lesados, vamos propor uma ação judicial? Vamos. Mas pera aí. Para propor essa ação, a gente vai ter que pedir a procuração dos consumidores do Brasil. Pelo amor de Deus, quantos consumidores existem no Brasil? Um país de 220 milhões de pessoas? Surreal, né? Então, esse é um caso de substituição processual, vai estar substituindo a parte em benefício dela para propor mandado de segurança coletivo. Pelo amor de Deus, existe um mandado de segurança e um mandado de segurança coletivo. É o coletivo. Show? Vem comigo. Tá certo? Gabarito. C. Show de bola. Maravilhindo. Segue o jogo. 8. Ao tratar dos direitos individuais e coletivos, o texto constitucional estabelece que a casa, asilo inviolável do indivíduo, já viu isso comigo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, maravilhoso, não colocou o proprietário, salvo em flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite por determinação judicial. Fala para mim, fala que eu discuto. Boa, muito bem. Durante a noite não, durante o dia. As associações poderão ser compulsóriamente, eu te falei, né? Que a associação não cai. A associação despenca. Esse tema é imprescindível, na ponta da língua. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão administrativa, desde que garantido o direito de defesa. Mentira, não. Mentira. As associações, elas podem sim ser dissolvidas ou suspensas. Dissolver é extinguir, vou matar ela de vez. Suspender não, né? Dá uma suspendidazinha, uma paralisada ali é temporária. Só que eu tenho que ir além. O que é necessário para suspender? O que é necessário para dissolver? Essa é uma das técnicas mais clássicas de pegadinha no mundo do concurso público. Talvez é a técnica que você vai mais encontrar na tua prova. É a técnica da inversão. É o João e Maria, sabe? João e Maria? A bruxa deixou as migalhinhas para a criança, criou um caminho propositalmente para elas seguirem aquele caminho, né? Vai jogando as migalhas, até chegar lá na casa da bruxa. Não é assim que funciona? É técnica. No concurso público isso aqui também existe. Por que você acha que você está lá fazendo uma questão, está lá enunciado, aí vem 2 pontos. Aí vem as alternativas. A, B, C, D, E.
tem concurso que nem tem E. Tá. Aí você vai ler a alternativa A, você fala, pô, nada a ver. Descarto, tem nada a ver, eu sei que não é ela. Vou para B, você fala, pô, essa B tá bonitinha, hein? Tá redondinha, gostei dela, mas deixa eu ler as outras. Vou pôr uma bolinha aqui do lado. Aí você vai para C, você fala, não, não tem nada a ver, D não tem nada a ver, você já tá quase passando a B pro gabarito, você vai ler aí, você fala, puta, velho, essa tá muito boa, parece que tá até melhor que a B, e agora? É a E ou a B? Aí você fica entre as duas, põe uma bolinha numa, uma bolinha na outra, a hora de passar pro gabarito, você passa qual? A certa ou a errada? Pois é, trágico. Que morte lenta, hein? Meu pai amado, sempre passa a errada pro gabarito. Por que você acha que isso aqui acontece na hora da prova? Sorte? É coincidência? É aleatoriedade do universo? Óbvio que não, é evidente que não, isso aqui tem técnica, o examinador de prova. Qual que é a profissão? Qual que é a função do examinador de prova? Ele tá lá para quê? Você virar amiguinho dele? Não, óbvio que não. Para você rir das questões que ele dá? Não, para você chorar das questões que ele dá. Ele é profissional em fazer questões para concurso, então tudo ali tem técnica. É a técnica João e Maria. Ele vai te dar coisa que é e coisa que quase é. E isso tem matemática também. Às vezes você está fazendo uma questão de matemática e você chegou no resultado. Está lá número 9. Você olha para o gabarito lá, para as alternativas, tem um número 9. Você fala, meu, não pode ser, cara. Obrigado, senhor, e marca 9 e não é. Porque o cara sabia que naquele exercício você poderia ter feito um raciocínio errado, trocado o menos pelo mais e o resultado era 9. Você fazendo errado vai para 9, mas o certo era 6. Ele pensa como você pode pensar errado também. Então isso é tudo técnica de concurso público. Aqui na técnica de João e Maria, ele vai te dando coisas, criando um caminho para você chegar onde ele quer. Ele te dá o que existe e só faz isso. Ó. Presta atenção. Ele te dá o que existe, só que ele faz isso. Mistura e joga tudo no mesmo balaio. Quer ver só? Aqui, ó. As associações podem ter suas atividades suspensas ou dissolvidas. Certo. Para dissolver, eu dissolvo com qualquer decisão judicial. Sentença, liminar, acórdão, qualquer uma. Para dissolver, não, eu vou extinguir, eu vou matar de vez, não pode ser qualquer uma, porque eu tenho que ter dado chance para essa associação recorrer, provar a inocência, né? Então, para extinguir compulsoriamente, forçadamente, é a decisão judicial transitada em julgado. Quer ver só? Vem cá, vem cá. Suspender, dissolver. Suspender, qualquer decisão judicial. Dissolver, decisão judicial transitada em julgado. Decisão judicial transitada em julgado é aquela que não é mais passível de interposição de recurso. Perdeu, não tem mais para onde correr, não pode mais chorar. Pode espernear que não vai mudar nada. Tá, isso é verdade. Isso é o que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal. O que a prova faz? Para que as atividades de uma associação sejam suspensas, é necessário o trânsito em julgado de uma decisão judicial. Pegou tudo que existe. Existe isso. Existe aquilo. Só que não nessa forma, não nessa ordem, não nessa sequência. Eu peguei um pouco de lá, um pouco de cá, misturei e inventei, criei uma coisa, né? Não, eu não preciso do trânsito em julgado para suspender as atividades de uma associação. O cara é esperto, o cara é ligeiro, ele vai te dar coisas porque ele sabe que você estudou, ele sabe que você passou por esse caminho, João Maria. Você vai estar lendo a questão, você vai falar, puta, eu lembro do Breno, né? Eu lembro do meu professor falando disso na aula, eu lembro de eu passar marca-texto, o aluno que é muito sinestésico, visual, lembra na hora da prova de estar passando a caneta na palavra que o professor pediu. De ouvir, o cara que é auditivo demais, na hora da prova ele lembra da voz do professor vindo ali na hora da prova. Quantas vezes os alunos me relatam isso? Cara, Breno, não é possível. Eu fazendo as questões, eu ouvia a tua voz ali nas questões, cara. Eu lia com a tua voz a questão. Cuidado, tá? Muito cuidado. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então tá errado. Continua. A criação de associação e na forma da lei de cooperativa dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Quase certo, né? Quase certo. Independem de autorização. O resto está certo. É vedada a interferência do Estado, do poder público no funcionamento da associação. Tá?
As associações podem ter suas atividades suspensas ou dissolvidas, beleza. Mas a prefeitura, por exemplo, interferir no funcionamento de uma associação, não pode, é vedado, é proibido mesmo. Por quê? Só para você comparar e fazer uma diferença de uma coisa para outra. Por que a prefeitura vai palpitar em quem que vai ser o presidente da associação, o tesoureiro, o conselheiro, como é que vai se dar a ata da associação? Não tem que palpitar nada disso, tá? Para dar independência e autonomia para as associações mesmo. Estou sem gabarito ainda, hein? Será que é D? As entidades associativas não têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, sendo interpretada como nula qualquer autorização expressa. Porra, pelo amor de Deus, é o contrário. Não vai anular. Se o associado, se o membro, o filiado, deu autorização para a associação falar por ela, para representar judicial ou extrajudicialmente, vai representar. Elas têm legitimidade sim, pô. Então, por eliminação, sobrou para mim o quê? E. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Caramba! Muita informação aqui do artigo 5º pra gente, né? Incisos diferentes, gabarito pra gente, 8. E eu tinha te falado isso aqui nos crimes graves, que eu pedi para você fazer o bloco A e o bloco B. Lembra? Tá aqui. Isso aqui faz parte do bloco A. 8E. Vamos para a nona questão. Entre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal assegura o que será, hein? Bora descobrir. A criação de associações na forma da lei de cooperativas dependem de autorização. Mas a interferência estatal em seu funcionamento é vedada. Porra, pelo amor de Deus. Acabei de ver esse troço com você, se você errou. Isso aqui, agora, imediatamente, na sucessão daqui da construção do raciocínio, independe de autorização. B. É plena liberdade de associação para fins lícitos, incluída até mesmo a de caráter paramilitar, sendo vedada a de caráter paramilitar, hein? Cuidado. C. É livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação. Show. Submetida à licença prévia. Pisando na bola no finalzinho, né? Independente de censura e licença, diz o artigo 5º. D. É facultada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, sendo vedada esta prestação de assistência religiosa nas instituições de caráter militar. Não, claro que não, é evidente que não. Mas como é que aqui funciona, né? O examinador tentou trabalhar com o seu cérebro, né? Porque o cérebro identifica padrões. Então ele tentou fazer aqui um padrão, trazer um padrão para você na hora da prova, na hora da tua questão, cara. Você pode nem perceber, mas você adota padrão para quase tudo que é coisa na tua vida, no teu dia a dia, na tua rotina, porque quando a gente adota padrão, a gente poupa energia. Você não tem que ficar pensando como é que você vai fazer. Você acorda, às vezes você tem os mesmos hábitos. Você levanta da cama, você faz as mesmas coisas todos os dias. Primeiro eu ponho meu short e tal, eu vou escovar o dente, aí eu tomo um cafezinho e tal, tudo numa ordem. Aí você vai para o trabalho, você faz o mesmo caminho, em regra. Porque se todo dia que você tiver que acordar, você fala, pô, acordei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou escovar o dente agora? Ou vou pôr o chinelo primeiro agora? Agora eu vou para o meu trabalho, abrir a porta de casa e fala, para onde eu vou? Por que caminho eu vou? Você adota um padrão, porque é papo, acordou, é tiro, queda, bora, vai à frente. Bora, acordou, vamos arrebentar, arame farpado no peito agora, fazer esse dia ser incrível, sensacional. Tudo padronizado. Poupa tempo, economiza tempo. Então, aqui a questão tentou fazer isso exatamente contigo, porque a gente vem com uma padronização, porque a Constituição Federal impõe uma série de restrições aos militares. O militar pode entrar em greve? Não, a greve é vedada para o militar. Militar pode se filiar a partido político? Não, não pode. Pô, professor, mentira, militar, um monte de militar aí se candidatando, são coisas separadas na Constituição Federal. O artigo 14, parágrafo 8º, fala isso aí pra gente, né? Fala exatamente como é que se dá a eleição dos militares. Ele tem que se afastar com menos de 10 anos de atividade, ou não, com mais de 10 anos de atividade, o militar é agregado pela autoridade superior e se eleito no ato da diplomação, ele passa automaticamente para a inatividade. É outro rolê, mas a Constituição fala que é vedado o militar se filiar a partido político. Militar não pode se sindicalizar. Você já viu o sindicato da Polícia Militar do Estado do São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais? Não tem. Não tem por quê? Porque não pode. Mas não é porque não pode um tanto de coisa que não pode nada. Cuidado por não padronizar aqui e querer jogar tudo no meu balaio e falar que eles não podem nada. Pô, a assistência de prestação religiosa, ela não é vedada nas instituições militares, pô, pelo amor de Deus.
9, sobrou para mim, de novo, aí por eliminação. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização depois, ulterior, se houver dano. Maravilhoso, é o gabarito. A gente tem na Constituição Federal a requisição, que é isso aqui, e a desapropriação, tá? Não confunda. A desapropriação se dará nos casos de necessidade, utilidade pública e interesse social. A indenização é feita como? Prévia, justa e em dinheiro, salvo os casos previstos na Constituição Federal, que não vai ser em dinheiro, né? Vai ser em títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária. E a requisição? A requisição se dá nos casos de iminente perigo público. Indenização depois, ulterior, se houver dano. A desapropriação é definitiva, a requisição é temporária. Rapidinho, uma revisão aqui, tiro e queda para você, ó. Gabarito da 9 e... Vamos para 10? A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. Beleza. Tá mandando, a gente vai descobrir. É livre locomoção no território nacional, em tempo de paz e em tempo de guerra, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, certo? Errado. E em tempo de guerra, aí você tá me tirando, né? É livre locomoção no território nacional em tempo de paz. Ponto. Não tem esse papinho aqui, tá? Errado. Muito bem. Parabéns. B. Todos podem reunir-se pacificamente? Podem. Em locais abertos ao público, desde que não frustrem uma outra reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade competente. Gostou? Eu não gostei, não. Você gostou? Ah, tá. Também não. Por quê? É prévio aviso. Não é prévia autorização. Para exercer o direito de reunião, você não precisa pedir autorização para a prefeitura, por exemplo. Você precisa falar. O que a Constituição fala de verdade, de fato? Prévio aviso à autoridade competente. Avisar é uma coisa. Pedir autorização é outra. Não confunda, não é a mesma coisa. Então lembra para a tua prova até desse pleonasmo grotesco na nossa Constituição Federal, né? O certo é prévio aviso à autoridade competente, certo? Breno, por que pleonasmo grotesco? Porque prévio aviso, você está brincando comigo, né? Você está brincando de jogar, né? Avisar não é antes? Ah, me avisa antes. Porra, avisar é antes já, meu filho. Isso é pleonasmo, é chover no molhado, é subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, encarar de frente, certeza absoluta. Tudo pleonasmo. Você tem certeza já é absoluta, não é verdade? Agora, prévio aviso não é um pleonasmo também? Avisar antes, prévio aviso. Lembra desse pleonasmo grotesco aí, porque é ele que tem que estar na tua prova de verdade. Prévio aviso à autoridade competente. Nada de autorização. Vamos para C, que eu estou sem gabarito ainda, da 13. Da 10, olha onde eu fui. A criação de associações. E na forma da lei, a de cooperativas, chega a dar raiva. E é o que acontece quando você faz 1 milhão de questão, né? Você vai vendo as coisas, você vai falando que ridículo, você dá risada da questão. Independem de autorização. Vai ganhando tempo. Ganha tempo para as outras questões. Essa é a técnica e estratégia para o concurso público. D. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Não é verdade? É isso. Perfeito, perfeito. A gente acabou de ver isso, né? A gente construiu esse raciocínio aqui juntos aqui. Beleza, parabéns. Tá aí pra gente o gabarito 10D. Show! Bora pra próxima? Vamos mais e mais, tá? Próxima questão, questão de número 11, vem comigo. Assinale a alternativa correta nos termos da Constituição Federal. O civilmente identificado será submetido à identificação criminal. Ele será. Exceto, salvo nas hipóteses previstas em lei. É isso? É assim que funciona? É esse que é o jogo? Não, não é o jogo esse, né? Se eu já identifiquei alguém civilmente, RG, CPF, o nome completo da pessoa, eu não posso, por regra, identificar alguém criminalmente. Eu só identifico alguém criminalmente se eu não conseguir identificar civilmente, pô. B. Não será... Deixa eu apagar aqui, para despoluir visualmente, de novo, mais uma vez. 11B. Não será admitida, ação privada nos crimes de ação pública.
se esta não for intentada no prazo legal. Ou seja, se a ação pública não for intentada no prazo legal, a alternativa está falando que não vai ser admitida ação privada nesse caso. Pô, é assim que funciona? Ou é o contrário? É assim mesmo? Tá certo? Não, não tá certo. É o contrário. Pô, se eu tenho uma ação pública, homicídio, matar a pessoa ali, mas a família não quer que investigue. Não, filho. Não depende da tua vontade, tá? É uma ação pública, vamos investigar, tá? Sim, esse homicídio aqui pra gente ver o que está acontecendo, o que aconteceu, né? O que vai acontecer depois disso aqui também, né? Mas ninguém investigou. Por mais que seja uma ação pública, às vezes, não sei, não por nada, não querendo falar mal de ninguém, apontar o dedo para a cara de ninguém, mas às vezes quer passar um pano, descobriram que quem matou é um cara importante, então deixa debaixo do pano, ó. Deixa isso lá enrolando. Passou 1 mês, 2, 3, 6 meses, 7 meses, ninguém fez nada. Nesses casos, né, quando a ação pública ela não é intentada dentro do prazo legal, dentro de 6 meses, ela vira ação privada sim. Só que aqui está falando que não, aqui está mentindo, né? A verdade é que pode, esse não aqui que está mentindo com tudo. C. São admissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Ô louco, bicho. Fala pra mim, isso não é papo de maluco. Ó, a prova foi obtida por meio ilícito. Isso já não mata tudo por si só? Como é que ela vai ser admitida? Lógico que não. D. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente. Gostou dessa? Porra, deu pra ouvir daqui. Eu também. Maravilhoso. Aos litigantes, quem está no litígio, né, quem está numa lide, a lide é a treta, né, é a confusão. A lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida entre as partes. É a treta, né? Aí vai para o judiciário, vamos discutir isso no judiciário. Então, aos litigantes, a quem está litigando, quem está brigando ali em processo judicial ou administrativo, e também, tem questão que exclui esse cara aqui, ó, o acusado. A ele também são assegurados o contraditório, ampla defesa e todos os meios inerentes. Show. 11. D. Essa aí foi dada, não foi? Fala a verdade para mim. Vamos para 12? 12. Nos termos que dispõe expressamente a Constituição sobre os direitos sociais, aqui está pedindo para mim do 6º ao 10º. Opa. Falei 10º, mas é 11º. Sobre os direitos sociais, é correto afirmar que é garantia do trabalhador, relação de emprego protegida contra a despedida imotivada, com ou sem justa causa, que preverá a verba trabalhista indenizatória, dentre outros direitos. Que maravilhoso, só que está certo isso aqui? Não está certo. É garantia sendo do trabalhador. A relação de emprego protegida. Proteger a relação de emprego do trabalhador, tá certo? Contra o quê? Com uma despedida imotivada, né? Que o certo ali mais literalmente na Constituição é arbitrária, com ou sem justa causa, não. Aí já é demais. Aí não dá pra... Com justa causa, a despedida com justa causa, meu irmão, porra, tu fez cagada, agora tu assume o teu BO, meu irmão. B. É direito do trabalhador a irredutibilidade do salário? É. Salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Boa. E garantia de salário nunca inferior ao mínimo aos que percebem, ao que percebe remuneração variável? Ó, 2 direitos, 2 incisos aqui do artigo 7º numa mesma alternativa. Gostou dessa? Vai ela? Fala aí, quem dá mais, quem dá menos? 12B? Não, né? Sim, pô, é claro que sim. 12B. Gabarito para você aqui. Direito do trabalhador, o quê? Irredutibilidade do salário. O salário não pode ser reduzido. Mas ele pode ser reduzido mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Não vai para o contrato de trabalho, hein? O salário é irredutível, salvo disposto em contrato de trabalho. Não pode, isso é uma prova. Não pode reduzir o salário, exceto convenção ou acordo coletivo. Porra, Breno, nunca entendi esse troço. Se nenhum contrato de trabalho, eu e o meu patrão, eu posso estipular uma redução, por que a convenção pode? Por que a galera então pode me ferrar? Não é assim que funciona, tá? Isso aqui é permitido para que se preserve empregos, na verdade, no final das contas. Então, você está numa situação ali onde um pátio de montadora de veículos com 2.000 funcionários,
certo? Gente pra caramba. Tá com caixa quebrado, tá quebrando, vai falir, vai entregar tudo. Pô, não, peraí, cara, tem 2.000 famílias aqui trabalhando, cara, sabe? 2.000 famílias que dependem disso aqui. Então vai a galera ali do sindicato, por exemplo, e fala lá com os donos, ó, diretoria, e se a gente trabalhar menos? Meia jornada, a gente recebe menos, vocês fazem caixa, aquela gordurinha, e a gente volta. Boa ideia. Então, nesses casos, por isso, essa situação é admitida. Salário é irredutível, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. E é a garantia do salário nunca inferior ao mínimo aos que percebem a remuneração variável. B. Gabarito B. Vamos ler as outras rapidinhos, né? Que elas parecem boas. O Programa Permanente de Transferência de Renda garante uma renda básica a todo brasileiro ou família que comprove receber menos de um salário mínimo. Cara, essa é muito boa, tá? Essa aqui caindo na prova, até porque era do artigo 6º, parágrafo 2º, que é novo, que veio na pandemia. Então é novo, é uma novidade sempre pega todo mundo, tá? E ela tem técnica. Ela não te comove? Você lembra disso, né? Mas não é isso. Não é para quem comprove a renda de menos que um salário mínimo, é quem está em situação de vulnerabilidade, tá? D. É direito do trabalhador urbano ou rural o seguro-desemprego? Correspondente a um salário mínimo? Aí também não. Tava quase, né? Não é um salário mínimo, seguro-desemprego não é calculado com base no salário mínimo. E, deve ser garantia do trabalhador participação nos lucros? Não. Aí você não me comoveu aqui não me convence não. Não é o direito, não é uma obrigação. Ó, para piorar, os resultados vinculados à remuneração, deve ser garantia ao trabalhador participação nos lucros, os resultados vinculada à remuneração é desvinculada. O PL, a participação dos lucros, não deve ser pago com base na tua remuneração, que eu vejo muita empresa fazendo isso. Se você ganha 3.000 por mês, 5.000 por mês, tá, então dá mais 5.000 pro cara aí. Não é com base na remuneração que eu ganho meu PL. A remuneração, a participação dos lucros deve ser calculada com base no lucro da empresa, isso não é evidente, elementar? Então ela não pode ser vinculada à sua remuneração, ela é desvinculada. Não, errado. Salário família é o trabalhador que possuir dependente menor de idade. Não fala isso. 12, gabarito B. Muito boa essa questão. Excelente. 13. Já a gente faz um breakzinho. É livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte. Aqui já vem na pegada do artigo 8º. A lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato. Preciso de autorização do poder público para criar um sindicato? Não. A única exigência que o poder público pode fazer é que ela tenha o seu registro perante o órgão público competente. Lembra? Vai lá registrar no cartório, só isso. Lei específica fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva. E aí, fala pra mim, vai nela? Sim? Lê de novo. Se falou sim, então lê de novo. Porque eu tô achando que não. Quase, né? Olha que sacanagem. É a Assembleia Geral. Não é lei. É facultada a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho? É obrigatória. É obrigatória. Será que é D? Será que é E? Vamos ver. É legal a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial? Será que é verdade isso? É assim que pode? É assim que funciona? Não, não é verdade, né? Se eu tenho um sindicato dos vendedores de coco de Santos, eu não posso ter um outro sindicato dos vendedores de coco de Santos. Eu tenho um sindicato dos promotores de venda de Rio de Janeiro. Se já tem um, eu não posso ter um outro idêntico na mesma base territorial no Rio de Janeiro. Evidente, né? Isso tanto no município, tanto a nível estadual ou na confederação, que é federal. Se eu já tenho um na mesma base territorial, não posso ter mais de um. Então não é legal, não. Sobrou aí o aposentado filiado. Por mais que ele ainda seja aposentado, ele ainda permanece filiado, ele tem sim direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Maravilhoso. 13E pra gente. Marca aí no teu gabarito. 13E. 14. Narciso.
era trabalhador urbano e empresa privada, regularmente registrado, mas foi demitido do seu emprego por justa causa. Ô, Narciso, o que tu arrumou da vida, cara? Justa causa, irmão. Considerando essa situação hipotética, bem como previsto na Carta Magna, né, na nossa Constituição Federal, é correto afirmar o que será? Narcisão poderá ajuizar uma ação até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, postulando eventuais créditos trabalhistas com prazo prescricional de 5 anos. Breno, se ele foi demitido por justa causa, o que ele está querendo aí falar? Porque, porra, ele não tem nem que ir para a justiça. Não, peraí. Não é porque a demissão foi por justa causa que a causa é justa, na verdade, de fato, tá? Tem que provar. Às vezes o cara não foi, era perseguição. Os caras lá da empresa estavam perseguindo o cara e meteram o louco ali e falaram, manda a justa causa dele e boa. Ele tem o direito de socorrer na justiça. Ele está sendo lesado, é tudo mentira, né? Então, peraí. Ele pode sim ajuizar uma ação. E aqui está falando para mim das prescrições trabalhistas. Como é que funciona? Você tem até 2 anos após extinto o contrato de trabalho para processar a empresa. Primeira coisa, são 2 prazos prescricionais trabalhistas na Constituição Federal. Primeiro, saiu da empresa, você tem 2 anos após extinto o contrato para colocar a empresa no pau. Só pode pedir os últimos 5 anos. Então, esses são os 2 prazos trabalhistas na Constituição. 2 anos e 5 anos. Então, é o gabarito? É 14A. 14A. Bem, né? Muito bem. Olha lá. Mentira. Só porque foi justa causa ele não pode processar? E nas outras eles brincam com prazo. Muda prazo, 3 anos. Que mentira, que mentira. Muito bem. 15. Assinar a alternativa correta. Constitui um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, vamos ver, bora lá comigo, ó. O repouso semanal remunerado. Preferencialmente aos domingos ou feriados. Concorda? Eu também não. O repouso semanal remunerado, ele é preferencialmente aos domingos. E chega, né? Para por aqui. A remuneração do serviço extraordinário, das horas extras, né? Superior em, no mínimo, 100% do normal, quem dera, hein? Quem dera, né? Fala a verdade. Não, 50%, porra, no mínimo. Ação judicial, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 10 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 5 anos. Pô, tá de sacanagem, a gente acabou de ver isso aqui. Não, a gente viu os prazos, não tem nada de 10 anos, pô. Proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre, a menores de 18 anos, isso. E de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 12. Brincou, né? Tá brincando de jogar futebol, né, meu irmão? E gabarito pra gente, então, de novo. Por eliminação, só pode ser ela, né? A igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Show! É isso. Gabarito pra gente, 15. Alternativa E pra gente. Espero que, assim como eu, você esteja aqui junto comigo gabaritando. Tá gabaritando? Quantas? Ó, de 15, acertou quantas até agora? Além disso, o que você tá achando? Nível fácil? Intermediário, ou, puta, Breno, tá pegado, tô vendo que o buraco é mais embaixo, gostei porque me sacudiu, tá me mostrando que eu preciso estudar mais, tá difícil aqui para meu negócio. Como é que tá sendo para você? Então vamos combinar o seguinte, ó. Então vamos combinar o seguinte, ó. Eu vou parando por aqui por enquanto, porque ainda tem mais. Eu preparei uma parte 2 aqui pra gente, que a gente ainda vai continuar fazendo uma bateria de questões. E vou postar aqui, tá? Então não esquece, para você não correr o risco de perder a próxima bateria de questões de direito constitucional, já se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, ativa aqui a notificação, porque toda hora que surgir vídeo aqui de graça no nosso canal no YouTube, você vai receber para poder maratonar tudo isso aqui de graça, todo o conteúdo que a gente está entregando para você, tá? E comenta.
deixa aqui nos comentários. Se você quer mesmo que eu poste um outro vídeo, na mesma pegada de resolução de questões, dando uma continuidade disso aqui, comenta aqui pra mim. Fala, pô, professor Breno, gostei pra caramba, tá me ajudando pra caramba, só que eu preciso de mais. Eu quero mais e preciso de mais. Comenta, já se inscreve no canal e comenta aqui pra mim, deixa seu comentário. Vou ficando por aqui. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo.